Bom dia, pessoal. Eu, professor Júnior, mais uma vez com vocês. Hoje nós estamos retornando, pessoal, nossas atividades, todos pelo WhatsApp, né? Todos à distância. Então, nossa aula hoje vai ser de português. E nesse semestre agora que está começando, nós teremos algumas atividades diferentes, nós teremos algumas aulas diferentes, ok? E aí, durante a aula, eu explico para vocês como é que vão ser essas atividades, tá bom? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, pessoal, nós iremos estudar a atividade 1 do caderno do PAIC, certo? É aquele caderninho que vocês receberam quando foram à escola, que o diretor mandou chamar os pais de vocês. Nós iremos estudar, nessa atividade 1, nós iremos falar sobre tipo de texto. Lembram disso que nós estudamos semestre passado? Não confundam aqui tipo de texto com gênero textual, ok? Só um instantinho aqui. Aqui, ó. Não confundam tipo de texto com gênero textual. Nós estudamos esses dois tipos, a diferença entre eles, certo? No semestre passado. Quais são os tipos de texto? Nós temos o narrativo, o descritivo, o instrucional. Lembram deles? Por que aqui o narrativo está mais escuro? Porque na atividade 1 de hoje, o texto que nós vamos ver é do tipo narrativo. E o que é um texto narrativo? É um texto que conta uma história, conta alguma coisa que aconteceu, né? Pode ser um fato, pode ser uma coisa que você inventou, não importa se é verdade ou se é mentira, mas ele conta algo que está acontecendo. O descritivo é quando ele descreve alguma coisa. Por exemplo, se você fizer um texto dizendo como é a sua sala de aula, descrevendo ela, se ela é grande, que cor são as paredes, se ela é confortável. Então esse tipo de texto ele é descritivo. Temos o texto instrucional, lembram dele também? Instrucional, ó, vem de instrução, né? É aquele texto que ensina a gente alguma coisa, por exemplo, regras do jogo, receita culinária. Lembram? Nós estudamos. Bom, então isso é tipo de texto. Nós também temos os elementos do texto. No caso, aqui, como a atividade 1 ela é um tipo narrativo, os elementos de um texto narrativo são esses aqui, ó. Personagem. Lembram da personagem? Nós falamos disso. Então pode ser a personagem principal, pode ser personagem secundária. Nós temos o narrador. Quem é o narrador? É aquela pessoa que conta a história, que faz a narração. E o narrador, ele pode participar da história, que aí ele também é personagem, narrador personagem, e ele pode não participar da história. Aquele narrador que está só contando uma história, certo? Quando ele participa da história, ele usa o pronome eu. E quando ele não participa da história, ele usa o pronome ele, né? Porque quando ele participa, ele fala eu fiz isso, eu vi aquilo, então ele está participando da história. E quando ele não está participando, ele usa o ele, porque ele está só contando. Ele fez aquilo, ele, por exemplo, ele caiu, ele jogou, então ele está só contando o que viu. Nós temos o espaço. O espaço é aonde essa história acontece, tá bom? Em que local aconteceu essa narração. E nós temos também tempo. O tempo é quando que essa história aconteceu, ou quando essa história vai acontecer, tá bom? Gênero textual, também estudamos no semestre passado. Mais uma vez, ó, não confunda tipo de texto com gênero textual. Quais são os gêneros? Fábula. Por que a fábula está mais escura aqui? Porque o texto de hoje da atividade 1 é uma fábula, tá bom?
Então, nós temos a fábula. Lembram da fábula? O que é que geralmente acontece numa fábula? São animais fazendo coisas que as pessoas fazem, lembram? Animais que conversam, animais que brincam, animais que jogam, fazem reunião. Então, são animais que fazem coisa de pessoas. E no final das fábulas, geralmente nós temos a moral da história, né? Nós temos os contos, nós temos as histórias em quadrinhos, tudo isso aqui nós estudamos no semestre passado, ok? E aí esse texto, pessoal, ele também tem que ter uma estrutura, tá bom? E o que é essa estrutura? Ó, nós temos o início do texto, é ali no início que vão ser apresentados para nós os personagens, aonde a história acontece. Ele vai começar a apresentar aquela história para a gente, tá bom? Nós temos um problema. Que problema é esse, professor? De matemática? Não, não é problema de matemática, não. É um problema que precisa ser solucionado. É alguma coisa que deu errado, é alguma coisa que não está certo. E os personagens vão ter que se unir para poder solucionar isso aqui. Ou não, né? Não, não necessariamente os personagens vão ter que se unir. Mas existe um problema e esse problema vai ter que ser solucionado. Nós temos a solução. Que solução é essa? Solução desse problema. O problema aparece e aí logo em seguida existe a solução do problema. Ou não. Pode ser que o problema também não tenha solução. Nós temos o resultado final, que aqui já é lá para o final do texto. O que é que aconteceu com as personagens, se o problema foi solucionado ou não, né? Aqui vai já é o final da história. E nós temos também no finalzinho mesmo a moral dessa história, já que é uma fábula, nós vamos ter a moral, tá bom? Mas lembrem-se, nem sempre a moral da história vai aparecer na fábula, tá bom? O que é uma fábula? Também estudamos no semestre passado. Na atividade 1 de hoje, o texto é uma fábula. A fábula, pessoal, geralmente ela fala do comportamento humano, né? O que é isso, tio Júnior? Comportamento humano. Como as pessoas se comportam, como nós nos comportamos, os seres humanos, né? Nós todos somos diferentes e a gente é por ser diferente, a gente também tem comportamento diferente, tá bom? Às vezes a gente tem comportamento que é legal, que é um comportamento bom, e às vezes a gente acaba errando e tendo um comportamento assim não tão bom. Mas o que conta mesmo é que quando a gente não tiver um comportamento bom, a gente reconheça que errou e tente consertar o nosso erro, tá bom? Mas a fábula, ela fala disso, ela fala do comportamento humano, ok? Por isso que no final ela tem a moral da história, porque ela tira uma lição, ela fala sobre um comportamento humano, tá bom? Aí vocês vão ter que ter a leitura do texto. O texto dessa atividade 1 é o macaco e o crocodilo. Eu sei que tem muito aluno que vai dizer assim: "Ah, eu já li esse texto. Ah, eu já fiz essa tarefa". Mas é o seguinte, quem já tiver feito essa tarefa, faz ela de novo, porque vai sempre aprender mais, tá bom? Mas é o seguinte, esse texto ele faz parte do caderno 2 de atividades, que foi entregue só agora, tá bom? O diretor mandou chamar o pai de vocês na escola, a mãe de vocês, e aí foi entregue para vocês um caderninho do pai, volume 2, que é do terceiro e do quarto bimestre. Bom, então esse é o primeiro texto da primeira atividade. Bom, e lá nesse caderno, essa atividade é na página 8, ok? Então vocês vão ler esse texto, vão lembrar de tudo aquilo que a gente estudou no semestre passado e aquilo que eu lembrei para vocês aqui e vão tentar resolver essa atividade, tá bom? No caderno de atividade vocês podem responder nele mesmo, de lápis, tá bom? Não respondam de caneta não. Por quê, tio Júnior? Porque se você errar, você consegue apagar e corrigir. De caneta fica mais difícil, tá bom? Vai ficar borrado, pode rasgar o caderno, ok? Então vamos lá, para frente. O texto de hoje, pessoal, é o macaco e o crocodilo.
É uma fábula, como eu já disse para vocês. Então, eu tirei aqui algumas palavras relacionadas com esse texto, tá bom? Por exemplo, macaco. Macaco está lá no texto, está lá no título também. O que é macaco? O macaco, nesse texto, ele é uma personagem, certo? Por isso que eu estou tirando essas palavras para poder ajudar vocês a lembrar o que são algumas coisas, alguns elementos do texto. Aqui tem elementos do texto e também tem palavras que vão ter lá no texto e que a gente precisa lembrar, tá bom? Então, macaco é um substantivo, ele dá nome a um ser, a um animal. Então, essa palavra também ela aparece lá no texto e ela aparece no texto como um personagem, tá bom? Crocodilo, a mesma coisa, certo? É um substantivo que dá nome a um animal e aparece lá no texto. E lá no texto o crocodilo é também uma personagem. Brincar. Aqui já não é mais um substantivo, gente. Aqui é um verbo. Por que que é um verbo? Ele é uma ação. É uma coisa que a gente faz. Ou sozinho, ou com alguém. É mais legal se for com alguém, né? Mas é uma ação que a gente tem. Então, é um verbo, o verbo brincar. E lá no texto, o crocodilo, vocês quando lerem o texto, vocês vão ver que um dos dois chama o outro para brincar. Eles querem brincar lá e aí vocês vão ver o que é que vai acontecer. Mangueira. Mangueira também é um substantivo. Ela dá nome a algumas coisas. Por exemplo, posso ter uma mangueira de jardim, que é aquela mangueira que a gente liga na torneira para sair água, né? É uma mangueira de jardim. E eu posso ter a mangueira, que é uma árvore que dá uma fruta deliciosa. Que é qual fruta? A manga, né? Então, esse substantivo, mangueira, nesse caso desse texto, está falando da árvore que dá a fruta manga. O texto tem, vocês vão ver que é onde. Vocês vão ver lá, vocês vão descobrir se quem é que está em cima dessa mangueira, se é o macaco ou se é o crocodilo. Ave Maria, tio Júnior, até parece que um crocodilo sobe em árvore, né? Pessoal, nas fábulas tudo pode acontecer, né? Então, só lendo o texto para saber. Aqui temos a palavra coração. O coração aqui, pessoal, também é um substantivo. Ele dá nome a uma parte, a um órgão do corpo humano. Mas é só o órgão no corpo humano? Só o coração, aquele órgão que bate no nosso corpo, que bombeia o sangue? Pode ser também, pessoal, que esteja falando de sentimento, né? Qual é o sentimento que o símbolo é o coração? É o amor, não é? Tem a gente faz, às vezes com um coraçãozinho com o dedo, com as mãos. Às vezes a gente desenha um coração no papel. E isso também está falando de um sentimento que é o amor. Então lá no texto vocês vão ver essa palavra coração. E lá vocês vão saber se ela está falando de um órgão, de um corpo. Ou se elas estão falando de um sentimento de amor. Bom? Travessão. Essa palavra ela não está escrita no texto, mas eu coloquei aqui para lembrar vocês o que é o travessão. Eu sei que a maioria já se lembrou. Tá vendo aqui do lado dessas palavras que tem um pontinho preto do lado de cada uma? O travessão, pessoal, é um traço, como se tivesse aqui no lugar desses pontinhos, um tracinho, tá bom? Antes da palavra. Esse traço significa quando existe uma conversa, quando existe um diálogo. Digamos, aqui no texto do macaco e do crocodilo, quando for a vez do macaco falar, antes do que ele vai falar, tem um travessão. Esse travessão está dizendo o quê? Que agora quem está falando é o macaco. Aí na outra linha começa outra frase com outro travessão. Quer dizer o quê? Que agora não é mais o macaco que está falando. Talvez fosse o crocodilo, talvez fosse outro personagem. Estão entendendo o que é o travessão? Ele explica, ele mostra quando vai haver um diálogo, quando está acontecendo uma conversa, tá bom? E essa palavra aspas, também essa palavra não está escrita lá no texto, mas ela aparece no texto. Aspas são aqueles dois tracinhos, parece duas vírgulas assim, ó. Em cima, deixa eu ver aqui se dá para fazer aqui para vocês. Em cima do texto aqui, deixa eu botar aspas aqui no crocodilo, ó. Tá vendo? Aspas.
É aquelas duas vírgulazinhas que aparecem em cima da palavra. E elas geralmente aparecem, pessoal, para fazer uma citação, tá bom? Alguém vai dizer uma coisa que já foi dita por outra pessoa, ou alguma coisa que ela leu no livro, alguma coisa que não é ela que está dizendo, aí ela bota entre aspas, tá bom? Já que eu fiz aqui as aspas, eu vou fazer aqui o travessão, ó. Faz de conta que aqui vai ter um diálogo, o travessão é o tracinho no começo da frase, tá bom? Vou apagar aqui. Opa, vou aqui pro começo. Estamos aqui. Palavra confiança. Essa palavra ela também não aparece escrita aqui nesse texto do macaco e do crocodilo, tá bom? Mas eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu não vou falar muito não, porque senão eu vou acabar dando a resposta da atividade. Mas confiança, onde será que vai ter confiança nessa história? Será que o macaco tem que confiar no crocodilo? Será que o crocodilo tem que confiar no macaco? O que é confiança? Né? Confiar é a gente, por exemplo, se você tem um amigo como sua mãe, seu pai, você confia neles, né? Você não tem medo que eles façam alguma coisa com você, alguma coisa de errado. Por quê? Porque você confia nele. Então essa confiança é um sentimento, é um substantivo abstrato. Lembra do substantivo abstrato que a gente falou em sala? O substantivo abstrato é aquela palavra que dá nome ao sentimento. Amor, carinho, né? Saudade. E a confiança também faz parte disso, tá bom? Alguns lembretes na aula de hoje, pessoal. Vocês vão ter que responder o diário de estudos. Vai continuar tendo aquele diário de estudos. Se lembram? Vai vir lá a foto minha, do tio, da tia Michelle, da tia Mônica. Vocês vão marcar qual é a sala de vocês. Se vocês fizeram as atividades, o que vocês gostaram. Porque esse diário de estudos, pessoal, é a presença de vocês, tá bom? Se não responder, é como se não tivesse dado a presença, tivesse levado falta, tá bom? Não acumular tarefas. Não acumule tarefas, pessoal. Essa tarefa que vai ser enviada hoje, vocês tentem fazer hoje. Por quê? Porque se aparecer dúvidas, vocês conseguem tirar dúvida a tempo, tá bom? Então não acumulem tarefas. Alguns alunos, os pais mandam mensagem para a gente pedindo uma tarefa que já passou há muito tempo. E aí às vezes é difícil de encontrar essa tarefa de novo, tá bom? Porque se passar muito tempo, aí já vai ter muita tarefa na frente, fica mais difícil de encontrar. Então não acumulem tarefas, tá bom? Agora irão receber notas. Então, pessoal, agora como está chegando, nós estamos caminhando para o fim do ano, vocês têm que ter a nota de vocês, tá bom? E precisam dessa nota para poder passar de ano. E aí, como é que a gente vai fazer nota? Vai ter prova? Não, não vai ter prova não. Mas uma parte da nota de vocês vai ser justamente essas atividades que a gente manda e vocês mandam de volta para a gente dizendo que responderam, tá bom? Então, sempre que possível, tá aqui, ó. Se for possível, tirar fotos das tarefas e enviar para nós. Então, se você tem o seu celular, se você está lá no grupo do WhatsApp e terminou sua tarefinha, bata a foto lá. Não importa se a resposta está certa ou está errada, certo? Importa que você tente fazer. E aí você bate a foto da sua tarefinha e manda lá para o grupo do Zap, manda para a gente, manda para mim, manda para a tia Neuzi. Agora lá no grupo, eu acho que a tia Giane vai estar lá também para tirar dúvida de matemática. A tia Carmen também vai estar lá, tá bom? Então vocês mandem. E aí, antes de ir para o próximo slide, pessoal, vou lembrar uma coisa que eu não coloquei aqui. Nós agora vamos ter aulas sobre todas as matérias, tá bom? Eu estou mandando a aula de português, mas também vocês vão receber a de matemática, vocês também vão receber de ciências, de história, de geografia, de artes e de religião, tá bom? Então, no semestre passado, a gente estava estudando mais o que? Português e matemática, né?
Mas agora vocês vão ter também que receber atividades de todas as matérias, tá bom? Então, por isso que é importante essa dica que eu dei bem aqui, ó, não acumular tarefa, porque vocês já devem ter recebido a mensagem da coordenação dizendo que vai ter aula de todas as matérias: português, matemática, ciência, história, geografia, artes e religião, tá bom? E a tia Jaque também manda algumas atividades de educação física. Bom, gente, então, como a gente não pôde voltar ainda para a aula presencial e para a escola, precisa que essas tarefas sejam encaminhadas para vocês, tá bom? Então, essa foi nossa aula de hoje. Tenham bons estudos. O Caderno do Paique, volume 2. Quem não recebeu, é só se dirigir à escola que o diretor vai estar lá e vai entregar para vocês, tá bom? Vai entregar os caderninhos. Quem não recebeu o livro, eles também vão entregar lá para vocês. Então não deixem de receber esses cadernos, porque é por eles que nós vamos estudar, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.